Boa noite, turma. Hoje, quinta-feira, dia 18, não, desculpa, 13 de agosto, e nossa aula será de ciências. Lembra que a gente vem falando bastante, né, de ciências? Semana passada, a gente viu a Mata Atlântica, não foi? A floresta amazônica, não foi? Então, essa semana a gente vai ver um pouco sobre o cerrado, tá? Aqui o cabeçalho. Esse texto aqui é para copiar no caderno, tá certo? Eu vou mandar junto com o vídeo para que vocês possam responder a atividade. Então, características do cerrado. Como vocês podem ver, o cerrado ele é composto de plantas baixas, tá? Poucas árvores. Tem essa característica assim, mais amarronzada, né? Então, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e ocupa a região central do país, abrangendo os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Muitos lugares, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco mais das fotos, ó, do Cerrado. Vamos pesquisar aqui. Cerrado. Olha só como ele é. É muito bonito, né? É diferente da nossa vegetação. Olha só como ele é. Uma vegetação mais baixa, tá vendo? Ela é verde, mas ela tem uns tons assim, mais de amarronzados, né? Olha só como é o cerrado. Tá vendo? Pronto. Então, o cerrado, ele é assim, tá bom? E aí, deixa eu mostrar a vocês onde fica o cerrado, todos aqueles estados, né, que eu falei. Então, vamos lá. Olha só. Temos aqui, ó, a Amazônia, né, o bioma da Amazônia, que a gente já estudou, e agora nós estamos estudando o bioma do Cerrado. Estão vendo essa parte laranja aqui, ó? Isso aqui é o mapa do Brasil. Estão vendo essa parte laranja? Essa parte laranja é a do Cerrado, é o segundo maior bioma do Brasil, ok? Então, vamos lá voltar para a nossa atividade. E, assim como a Amazônia, o Cerrado também é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo. Ainda assim, é o bioma que possui a menor porcentagem de área de proteção, sendo apenas 8% do seu território abrangido por unidades de conservação. Então, daquele espaço todinho, apenas 8% daquilo tudo é que é uma unidade de conservação. O restante pode ter queimada, pode virar pasto, pode tudo, tá? Só 8% que é reservado. Isso é muito triste, né? A expansão da fronteira agrícola e a exploração irresponsável dos recursos naturais fizeram com que o Cerrado se tornasse a segunda região que mais sofreu transformações no Brasil, depois da Mata Atlântica. A gente ainda vai estudar sobre a Mata Atlântica, resultando na inclusão de 137 espécies na lista de animais ameaçados em extinção. 137 tipos de animais que podem desaparecer por causa dessa fronteira agrícola e dessa exploração irresponsável do recurso natural. Não é porque a gente tem muito que a gente pode acabar com tudo, não é isso? Como a gente viu também na Amazônia, se a gente tira uma árvore, a gente tira o habitat de um pássaro, tira o habitat de um macaco, perde a sombra, então aquelas plantas que nascem na árvore já não vão nascer mais, aquelas plantas que ficam ao redor da árvore, que precisam daquela sombra, não vão mais existir, e aí, ó, vai gerando um caos, certo? Então, por isso que é um problema quando se fala isso de queimadas e de extração, assim, e de criação de pastos, sem pensar nas consequências, que uma coisa é a gente utilizar sabendo que vai tirar e replantar e cuidar para que aquilo dali você possa usar, mas depois ela possa ter o espaço para nascer novamente. E isso não acontece, né? É usado tantas vezes seguidas que acaba matando o solo, né?
Clima no Cerrado. O clima no Cerrado é tropical sazonal, com períodos bem definidos de calor e de chuva. A temperatura média durante o ano é de 24 graus, podendo chegar a 40 nos meses mais quentes e 0 graus nos meses mais frios. Então, varia, né, entre o calor extremo e o frio extremo. Nos períodos mais secos, entre os meses de julho e agosto, nesses períodos de chuva, é considerado períodos mais secos em relação ao ar, certo? A umidade do ar não passa de 30%, facilitando a ocorrência de incêndios, porque quanto mais umidade no ar, então mais as coisas vão ficar úmidas. E aí, se não tem essa umidade, quando as coisas ficam mais secas, qualquer besteirinha já é motivo para ser um grande incêndio. Fauna e flora do Cerrado. O Cerrado brasileiro é considerado a savana mais rica em biodiversidade do mundo. De acordo com os dados do Ministério do Meio Ambiente, cerca de 11.627 espécies de plantas já foram catalogadas com relação à fauna. Atualmente registram cerca de 200 espécies de mamíferos, 837 espécies de árvores, aves, 1.200 espécies de peixes, 180 espécies de répteis e 50 espécies de anfíbios. Entre as espécies típicas do Cerrado estão beija-flor de gravata verde, gralha do Cerrado, rolinha do Planalto, entre outras. Vamos dar aqui só uma olhadinha vamos lá. Fauna do Cerrado brasileiro. Vamos ver quais são os animais que a gente pode encontrar que a gente não conhece por aqui. E aí, olha só, um dos animais que estão no Cerrado. Vocês veem, assim, normalmente, esse tipo de animal? Não, né? Ele é mais característico do Cerrado. Olha só que animais lindos. Estão vendo? Esses são todos animais do Cerrado. A nossa fauna brasileira, ela é muito rica mesmo, por isso que a gente fala tanto em proteger, para continuar sendo assim, tão rica, tão linda. Deixa eu só descer aqui. Opa. Olha só. Aí tem uma lista dos animais, ó. Anta, cervo. Cervo a gente não tem, né, por aqui. Onça pintada, cachorro vinagre, lobo-guará, lontra, tamanduá-bandeira, gambá, ariranha, gato palheiro. E aí, vocês já ouviram falar nesses animais? Pois bem, olha aqui a onça pintada. Onça pintada tinha por aqui, né? Como a gente já viu em outro vídeo sobre Caruaru, a gente viu falar que o Morro Bom Jesus era considerado o Morro das Onças, porque tinham muitas onças lá. Mas aí as pessoas foram matando, e hoje em dia não temos mais onças. As onças foram extintas na nossa região. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Copiem no caderno, coloquem o nome no comentário para que eu possa fazer a frequência. Me mandem a foto da atividade respondida e até a próxima aula.